Glórias a Deus nas alturas. Atos 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Hoje nós vamos falar um pouco, continuando aqui, sobre o Espírito Santo. Vamos falar um pouco sobre os atos do Espírito Santo. Porque o livro de Atos dos Apóstolos não são os atos dos apóstolos, mas são os atos do Espírito Santo através dos apóstolos. O profeta pregou uma mensagem dessa daí chamada Atos dos Apóstolos. Então ele mostrou que são os atos do Espírito Santo. O homem não faz nada. O homem é só um instrumento nas mãos de Deus para Deus trabalhar. A forma de Deus trabalhar é pela instrumentação humana. Você não pode tirar o homem, não. Deus trabalha através do homem, mas você também não pode dar glória ao homem. É o Deus naquele homem que está realizando as obras. E Deus só trabalha através de pessoas humildes, pessoas simples, pessoas que são incapacitadas. Mesmo que eles tenham uma capacidade, mas eles têm que jogar fora essa capacidade e para poder Deus operar na vida dele. Por isso que o apóstolo Paulo e Moisés são dois homens que eles eram cheios de capacidade. Tinha capacidade, mas Deus teve que arrancar a capacidade deles, ao ponto do apóstolo Paulo dizer assim: a minha capacidade vem de Deus, a minha suficiência vem de Deus. E teve que pegar Moisés e levar ele para um deserto 40 anos para tirar toda aquela inteligência dele, todo o arrazoamento que ele tinha, para depois pegar aquele homem com a vara torta na mão e levar ele para libertar 2 milhões de pessoas. Então, Deus trabalha desta forma. O homem tem que sair de cena. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Para poder eu botar esse relógio no lugar dessa Bíblia, no lugar dela eu tenho que tirar a Bíblia para botar um relógio. Então eles não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então, Deus só trabalha se o homem sair de cena. Se o homem ainda estiver do homem nele, Deus não trabalha. Tem que tirar tudo que é seu para poder Deus entrar e operar. É por isso que hoje nós vemos pouco atos do Espírito Santo nas pessoas, porque ainda existe o homem. O profeta diz: existe o homem ainda trabalhando, e é preciso tirar o homem para poder Deus operar. Amém? É preciso tirar de nós, tirar o nosso eu, para poder Deus trabalhar. Mas vamos lá, vamos entender aqui passo a passo. A gente não pode agradar todas as pessoas. Jesus não agradou a todos. E também eu não posso estar ouvindo qualquer pessoa e nem posso dar ouvido a qualquer espécie de coisa. Não. Tudo aquilo que não parte de Deus, a gente não deve dar ouvido. Não deve. E eu não estou aqui para agradar a todas as pessoas, não. Eu quero os atos do Espírito Santo na minha vida. O nosso lema é viver para esvaziar de si mesmo e deixar Deus trabalhar para que os atos do Espírito Santo operem em nossas vidas como operou nos apóstolos. O profeta disse assim nessa mensagem, ele disse assim, ó: o mesmo Espírito Santo que operou lá é o mesmo que está operando aqui. É o mesmo. Então por que os atos do Espírito Santo são tão pouco hoje? Porque ainda existe o homem trabalhando, o homem em si fazendo a obra, e não deixa o Espírito Santo trabalhar e se esvazia de si mesmo. Tem que se esvaziar. Eu tenho uma história interessante, parece engraçada, mas é assim: a gente não deve dar ouvido a todas as coisas, e nem estamos aqui para agradar com todas as pessoas. Um homem e seu filho iria para a rua para vender um burro. Certo? Que eles pegaram aquele burro, levar para a rua para vender. Então ele e o filho foi puxando o burro. Os dois. Chegou lá na frente e encontrou uma jovem. A jovem disse: mas vocês não sabem fazer as coisas.
como é que vocês vão puxando um burro tão forte desse? Porque o pai não vai montado no burro e o filho puxando. Aí o pai pensou, é mesmo, dá certo, eu vou montar no burro. E o filho foi puxando. Quando chegou lá na frente, encontrou outra jovem. Aí ele disse, mas que homem mau esse? Como é que pode? Um menino puxando o burro, andando a pé, sofrendo desse tanto, e um homem mais velho e forte, montado no burro, dividindo o menino e ir em cima do burro. Aí o homem pensou, é mesmo, né? Eu vou descer o burro e agora vou botar o menino no burro. Aí ele agora foi puxando o burro. Chegou lá na frente, tinha outra pessoa, agora era um jovem, um homem. Disse, mas vocês não sabem fazer as coisas não. Vocês não sabem fazer as coisas. Porque os dois não vão no burro ao invés de um ir puxando? Ele disse, é mesmo, dá certo. Dá certo. Então, botou o menino na garupa do burro. Quando chegou lá na frente, diz a história que tinha 2 religiosos e disseram assim, os cabra mal. Como é que pode ser tão mal dessa forma? 2 homens desses montados no burro, o burro sofrendo dessa forma. Vocês deveriam levar o burro nas costas. Eles desceram, pegaram, botaram o burro nas costas e levaram. É porque escuta demais, ouve demais, opinião demais. Quer agradar todo mundo que fala, então dá nisso. Estão entendendo? A gente escutar opinião demais, gente que fala demais, querer agradar todo mundo, dá nisso. Chegaram os 2 lá, bestão com o burro nas costas, carregando o burro. Aí quando o povo chegou na rua, o povo disse, ninguém sabe quem é mais burro do que eles. Quem é os burros de verdade. Então veja só, coisas que não me edificam, coisas que não me ajudam, coisas que só faz atrapalhar, sabe o que eu faço? Eu jogo no lixo, não quero ouvir isto. Eu quero ouvir coisas que me botam para frente, que me levam aos atos do Espírito Santo. Estão entendendo? É isso que nós devemos fazer. Porque nós não podemos agradar todos e nem devemos ouvir toda espécie de coisa. Por isso que a melhor forma de responder Satanás é você deixar ele falando sozinho, sabe? Deixar Satanás falando sozinho. Então veja só, Jesus, quando estava aqui no corpo de carne, ele disse assim, o Espírito da verdade que habita convosco e estará em vós. Deus agiu acima dos homens, no meio dos homens e dentro do homem. Só que Deus, quando ele agiu acima dos homens, foi quando ele criou todas as coisas, criou todo o universo, lá no Velho Testamento. E aí quando Deus veio no meio dos homens, ele veio para salvar os seres humanos. Então ele estava num corpo de carne chamado Jesus e andava na terra e estava no meio dos homens. Só que Jesus disse para os apóstolos assim, olha, o Espírito da verdade que o mundo não conhece, ele habita convosco e estará em vós. Eu vou, mas eu vou voltar agora na condição de Espírito para estar dentro de cada um. O William Branham diz, ele estaria dentro de cada alma sedenta e faminta por Deus, Deus estaria dentro. Por isso quando Jesus disse, fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque o Espírito Santo estava dentro de um corpo, andando no meio dos homens, não podia estar em todos agora, não era o momento dele estar em todos, mas Deus não é limitado, Deus é infinito, mas ele não podia estar em todos, mas eu vou voltar para estar em todos. Então eu posso praticar uma ressurreição aqui em Pedra Branca, posso praticar uma ressurreição lá em São Paulo, posso praticar uma ressurreição lá no Japão, posso praticar uma ressurreição lá nos Estados Unidos, então eu estarei dentro de vós. Por isso ele fará as obras que eu faço e outras maiores, porque agora eu não estou só num corpo só não, eu estarei agora dentro de vários corpos. Estão entendendo? Então de forma que era isso, ele iria voltar para que os atos dele agora fossem completados na igreja, e ele retornaria para estar no coração do faminto, do sedento por ele até o fim do mundo. O profeta disse, a Bíblia diz, até o fim do mundo, até o dia que ele nos levará desta terra. Os mesmos atos que havia em Jesus, o profeta disse, deve estar na igreja, tem que estar na igreja. Mas o que acontece hoje que esses atos estão quase limitados? Que a gente não está vendo muito essa prática, porque primeiro existe do homem, dentro de si, que ainda não tirou o homem todo. E também a gente sabe que hoje as pessoas não querem, o Espírito Santo já está quase se retirando da terra. Você vai ver que as coisas hoje não fazem mais efeito como fazia antigamente. O remédio não faz mais efeito como fazia antigamente. A gente sabe que o remédio não cura, ele auxilia a natureza. Quem cura é o Espírito Santo, porque ele está quase se retirando da terra. Porque quando acontecer o rapto, o Espírito Santo vai sair da terra com os seus
os filhos de Deus sairão no rapto e o Espírito Santo sairá junto. Então esta terra estará afogada em grande tribulação. Em grande tribulação. E por que não acontece hoje esses mesmos atos, aqueles atos que aconteceram lá com os apóstolos, por que não acontece hoje? Porque existe muito do homem, os seres humanos não querem, e nós estamos já vivendo o tempo final. Mas vai chegar o dia daquele grande batismo do Espírito Santo, que vai encher esta igreja, ela vai praticar as obras, aquelas obras maravilhosas. Existe uma diferença entre o novo nascimento e o batismo do Espírito Santo, esse grande batismo aqui. O novo nascimento é quando você nasce. Quando uma criança nasce, você vai dar a responsabilidade para ela de cuidar de uma coisa, de cuidar de outra, de administrar isso e aquilo, não. Porque aquela criança é nova, ela não tem entendimento, ela não tem compreensão para tomar de conta das coisas do pai. Mas quando ela cresce, chega à maturidade e alcança a idade da responsabilidade e é um filho obediente, então o pai dá a responsabilidade para aquela pessoa. Nós nascemos de novo, sim. Mas nós estamos aguardando aquele dia que Deus vai dar a responsabilidade para nós, porque Ele pode confiar em nós, porque nós chegamos à maturidade. E este será o grande batismo do Espírito Santo, quando nós recebemos a adoção, quando a palavra do Filho será igual à palavra do Pai. Estão entendendo? Então, eu quero esse batismo. Eu quero esse poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas. Jerusalém, na Judéia, em Pedra Branca, Estados Unidos, em qualquer lugar e até os confins da terra. Então veja só. Eu quero esse grande batismo. O que me interessa é isso. É eu ter este poder em minha vida para eu praticar os mesmos atos que os apóstolos praticaram. Então serão os atos do Espírito Santo nesta última era final. Ele já está operando em nossas vidas, mas ainda precisa se desfazer, precisa se limpar, precisa tirar todo o eu para que esse grande batismo desça. Estão entendendo? E ainda existem muitas crenças limitantes. O que é isso? Você vai ver o seguinte, ó. Você pega uma pessoa que hoje as pessoas falam muito em crenças limitantes, ou seja, não existe limites para a fé. Não existe limites para a fé. Você não pode colocar limite na sua fé. A sua fé é para adquirir isso, é para adquirir aquilo, é para adquirir cura, é para adquirir tudo isso que está aqui na Bíblia. Todos os atos do Espírito Santo, através dos apóstolos, é também para nós. Mas o que nós precisamos saber é de uma coisa, que nós devemos saber quem nós somos. Se você pega um leão que foi criado lá no circo, foi criado num local, no circo, desde novinho. Aquele leão cresce e o domador consegue domar ele. Consegue fazer com que ele vá para cá, vá para lá, faça isso, faça aquilo. Por quê? Porque aquele animal foi criado em um local para mostrar que ele não é capaz. Se aquele animal souber a força que ele tem, o poder que ele tem, ele mataria aquele domador e sairia dali, porque ele tem um poder muito grande. Mas ele foi criado levando ele a pensar que ele não tem força, que ele não tem poder, que ele não pode fazer nada. Então ele obedece ao domador. Então o que existe hoje com muitos cristãos é isto: eles estão com crença limitante, eles não sabem o poder que eles têm, eles não procuraram, eles ainda não adquiriram sua posição, o poder que eles têm, que são capazes de fazer. Então estão limitados. Estão entendendo? Estão limitados. E nós não somos para ser limitados. Não. Nós não nascemos para isso. Para ser limitados, não. Nós temos que descobrir quem nós somos. E todos aqueles atos do Espírito Santo vai acontecer em nossas vidas. O profeta disse: o mesmo Espírito Santo do Pentecoste é o mesmo de hoje. Só que o Espírito Santo tem sido pisado, criticado, mal interpretado e mal representado. Mas o mesmo que fez lá, ele está aqui hoje. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então eu quero esses atos do Espírito Santo em minha vida. Eu não quero uma crença limitante. De não saber quem eu sou. Sou poderoso. Nasci para ser vencedor. A cura é minha, a libertação é minha, tudo é meu. Jesus pagou lá no Calvário tudo isso por mim. Então eu quero os atos do Espírito Santo em minha vida. Muitos pastores limitaram os seus membros a não ter nada, a não receber nada.
quando nós não devemos ser limitados. William Branham diz: qualquer um, seja pastor, irmão, qualquer pessoa, irmão, irmã, pode ter tudo isso aí sim. Mas muitos pastores gostam dos crentes ser limitados. Por quê? Porque vão lá, dão seus dízimos para ele, faz isso para eles, tudo isso para eles. Não. O que está aqui nesta palavra é para nós. É para nós recebermos. É tudo para nós. O profeta disse assim nessa mensagem. Ele diz: quando o Espírito Santo está no homem, ele faz grandes proezas. Proezas de fé. Grandes coisas pela fé. Então ele diz que lá no Antigo Testamento, ainda quando Deus não habitava dentro do coração do homem, mas Deus tomava o corpo de um homem assim, e aquele homem ficava cheio de poder e poderoso. Deus fez um rapazinho, que a mídia e a televisão bota Sansão como um cabo de um cabelão grande assim, lisinho, os peitão fortes assim, ó, todo bombado. Nada disso. O profeta disse: é um homem franzinho, fraquinho, magrinho, esquelético. O cabelo dele era grande, porque a Bíblia diz: você será nazireu, e você não passará navalhas pela sua cabeça, e você não tomará bebida forte, nem tomará mulheres estranhas. E eles, enquanto ele continuasse nessa obediência, o poder de Deus operava na vida dele. O profeta conta a história. Ele diz assim neste sermão, Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Ele diz que um leão veio e se encontrou com Sansão. Sansão agarrou na mandíbula do leão e rasgou o leão em pedaços. Mas o que fazia um homem franzinho, fraquinho, esquelético matar um leão? Disse que o Espírito Santo se apoderava dele. Quando o Espírito Santo se apoderava dele, os atos que ele praticava eram atos divinos. Não é nada daquilo que o filme coloca lá, o bombadão assim, ó. Não, era um fraquinho, um franzinho. Mas enquanto ele estava em obediência à palavra, o Espírito Santo se apoderava dele. Matou 1000 homens com a queixada de jumento. O que faz um homem fazer isto? Diz: são os atos de Deus na vida deste homem. Não tem nada do homem, era Deus do homem realizando essas obras. Aí você acha que isso não é para nós também? É para nós. Esses atos de Deus habita convosco e estará em vós, estará dentro de vós, para praticar as mesmas obras e outras maiores. Vocês estão entendendo? Mas aí diz assim, cumprindo-se os dias de Pentecoste, veio aquele grande batismo, e todos estavam concordemente no mesmo lugar. Concordemente no mesmo lugar. Eles estavam unânimes em oração, alinhados sua vida com a palavra, estavam em Jerusalém no mesmo lugar, e ali o Espírito Santo desceu, como a gente fez o estudo no domingo passado. E aí o Espírito Santo veio de repente um vento do céu, um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Encheu. Estavam aonde? Assentados. Nós estamos aqui como? Assentados estamos? Ele pode fazer a mesma coisa. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo. E aquelas pequenas fagulhas de fogo, assim, parecendo línguas, vinham. E entravam em cada um. Quando entravam aquelas línguas, eles ficaram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas. Mas não foi aquele xalabahai, xalabachou ali, não. Que as pessoas falam todo culto, não. Havia 16 nações ali em Jerusalém. Imagina que eu estou falando aqui. Existe aí um inglês, um francês, um espanhol, um alemão, um japonês, um chinês sentado aí agora. Você acha que eu tenho condições de falar inglês, chinês, japonês, alemão, tudo de uma vez só? Não, eu posso continuar pregando em português e o Espírito Santo vai dar pronúncias para eles na linguagem dele. Vai fazer eles entender na sua própria língua. O que aconteceu aqui foi isso. Isso são atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Para dar pronúncia para 16 nações diferentes, só o Espírito Santo podia fazer isso. Então não tenho que me preocupar. Vai vir um chinês para a Pedra Branca da mensagem, um japonês da mensagem para a Pedra Branca da mensagem. Vai vir um alemão, suponha. Eu vou me preocupar em aprender alemão ou ter um intérprete para ele? Não. Se eu acredito que os atos do Espírito Santo, como ele fez aqui no Pentecostes, ele fará aqui também. Vou continuar falando português como eu falo. Não sei falar alemão, não sei falar japonês, não sei falar chinês.
não sei falar inglês, não sei falar espanhol. Vou continuar pregando em português, mas os atos do Espírito Santo vai resolver, vai dar na pronúncia, vai fazer eles entenderem a sua própria língua. Vai fazer eles entenderem a sua própria língua. Não é o xalabarra e o xalabachu ali direto. E todo dia no culto, o xalabarra. Não quero zombar, não estou ridicularizando, mas aqui não tem nada de Deus. Todo culto, a mesma coisa. Isso não tem nada a ver com o Espírito Santo. Satanás conhece a língua dos anjos também, que ele foi anjo. Está entendendo? Satanás pode muito bem falar, a pessoa fazer aquele xalamarra, xalabachu lá, e coisa. E essas línguas aí que ninguém entende nada. Você acha que Deus é Deus de confusão? Se eu tivesse que falar uma língua sem interpretação, eu falaria para mim mesmo aqui, edificando a mim mesmo. Mas para eu edificar vocês, eu tenho que falar a minha própria língua para vocês compreenderem. Estão entendendo? Eu estou pregando aqui em português. Jamais um de vocês pode se levantar para falar em línguas enquanto eu estou pregando. William Branham diz: Deus está ali, trazendo a mensagem através daquele homem. Outro não pode atrapalhar. Agora terminou o culto. Se Deus tem algum recado através de algum, terminou a pregação, e alguém se levanta e tem um intérprete, que maravilha. Estão entendendo? São atos do Espírito Santo. Eu creio nos atos do Espírito Santo, como está aqui na Bíblia. Então o profeta disse assim: ali estavam 16 nações e o Espírito Santo dando a pronúncia. Aí eles diziam assim: oxe, esses homens não são todos galileus? Como é que a gente ouve falar na nossa própria língua materna? Será que Pedro estava falando 16 línguas diferentes? Não, Pedro estava glorificando a Deus na sua língua, mas o Espírito Santo estava dando a pronúncia para cada um das grandezas de Deus. Isso são atos do Espírito Santo. Estão entendendo? Então William Branham estava pregando. Aí, quando William Branham estava pregando, subiu um rapaz chamado Danny Henry. Subiu no púlpito e disse: William Branham, você sabe de uma coisa? Eu acho que isso aí que você está pregando deve ser Atos capítulo 29. Porque não existe Atos 29, né? Só existe Atos até o 28. Até eu vou olhar aqui direitinho para os críticos não virem em cima de mim. Só existe Atos 28. Isso aí que você está pregando é Atos 29. Aí aquele rapaz, quando ele subiu, ele disse, ele começou a falar em línguas. E a língua que ele estava falando era francês. Entenda só. Ele era americano. E ele estava falando em francês. Ele falou lá. Pois lá. Tinha 3 franceses sentados na audiência. Aí o primeiro disse, anotou o que o camarada falou e disse: está aqui. O que ele falou foi francês, está aqui a nota. O outro subiu lá, anotou o que ele falou e disse: está aqui a nota do que ele falou. O outro veio lá, o terceiro, 2 ou 3 testemunhas. Está aqui a nota do que ele falou. Quando olhou as 3 notas, eram todas as 3 iguais. O que dizia naquela nota? Porque tens escolhido este caminho, o caminho estreito e difícil, tens andado por tua própria escolha, tens tomado a decisão preciosa. Este caminho é o caminho da salvação. Que gloriosa decisão, irmão, tens feito, porque nestes momentos de decisão, uma vasta porção do céu espera por ti. Isso são atos do Espírito Santo. A nota veio dos 3 que não se conhecia igualzinho. Eles disseram: esse idioma que ele falou aí é francês. Está aqui a nota. E a nota era isto. O que Deus fez? Veio naquele rapaz, fez ele falar francês. Tinha 3 intérpretes ali francês, 3 franceses ali. Deus fez ele falar francês. Olha os atos do Espírito Santo. Fez ele falar francês, trazendo uma mensagem maravilhosa, dizendo que este caminho era o caminho da salvação. A escolha que William Branham fez foi a escolha mais maravilhosa do mundo. Foi andar neste caminho. Então os 3 franceses que estavam ali deram a nota, estava igualzinho. São atos do Espírito Santo. Isto são atos do Espírito Santo. Só o Espírito Santo para praticar atos como este. Amém? Então o profeta disse assim, eu já vou concluir. Ele disse assim: quando o Espírito Santo veio, o que aconteceu? O Espírito Santo levou os apóstolos para as chaves do reino dos céus.
Onde é que está a chave do reino dos céus? Atos capítulo 2, versículo 38. Jesus, quando estava aqui na terra, ele chamou Pedro e disse: Pedro, dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu. A igreja ali estava começando. Primeiro veio o Espírito Santo sobre eles, e Pedro foi para a chave do reino dos céus. Pedro fez uma pregação contagiante de mais ou menos 15 a 20 minutos, explicando o plano de Deus e o reino de Deus. E ele ali mostrou que Davi foi para a sepultura. Davi disse que não deixaria minha alma na morte, nem permitiria que teu sangue veja corrupção. Davi foi para a sepultura, mas jamais ressuscitou. Mas este Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando Pedro fez a pregação e mostrou aquilo ali, porque o Espírito Santo na vida dele, ele cheio do Espírito Santo, numa pregação de 15 minutos, 3.000 almas vieram para Deus. Por quê? Porque eram os atos do Espírito Santo naquele homem. A unção era tão grande que quebrava os corações. Este Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Vós mataste o autor da salvação. E nenhum outro há salvação. Porque nenhum nome pode ser dado pelo qual importa que sejamos salvos. Quando Pedro acabou de falar isto, aí eles perguntaram: o que devemos fazer, varões e irmãos? Aí Pedro deu a chave do reino dos céus para eles. Quem está no reino dos céus está aqui. Arrependa-se dos seus pecados, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então foi logo para as chaves. A maneira de entrar no reino dos céus pela porta é pegando essa chave. William Branham diz: qual é a chave? Qual é a maneira de entrar no reino dos céus? Através da chave. Que chave é esta? Atos 2:38. Como é que você entra na sua casa? Pela porta? Mas tem que ter a chave, né? Então a chave para entrar no reino dos céus pela porta, só entra pela porta. Lá não tem condições de pular muro e pular janela, não. E fazer um atalho, não. Tem que ser pela porta. É esta chave. Arrependa-se dos seus pecados, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós fizemos isso ou não? Se arrependemos ou não se arrependemos? Fomos batizados ou não fomos? Nascemos de novo ou não nascemos? Estamos aguardando aquele grande batismo. Esse grande poder. O Espírito Santo está agindo em nossas vidas, sim. Mas nós queremos mais. Nós queremos aqueles atos que foi praticado lá com os apóstolos. Nós queremos aqueles atos de volta conosco. Nós não queremos uma crença limitante, não, que limita o crente a dizer que ele não tem mais isso, não tem mais isso, não tem mais aquilo. Os atos do Espírito Santo através dos apóstolos é para nós também. O que o Espírito Santo faz? Leva-nos primeiramente para a chave. Guia para a chave, para entregar a chave a você. Pedro diz: aqui está a chave. Quem quiser entrar, é por aqui. O que o Espírito Santo faz? Enche a pessoa de sabedoria. Os atos dele é isto. E disse que aqueles cristãos estavam cheios de sabedoria e de coragem. Tanto é que ele fez um sermão poderoso de 20 minutos e Deus acrescentou mais 3.000 almas. O que os atos do Espírito Santo faz? Faz a gente perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, tudo em comum, temor, muitos sinais era feito. Diz aqui a Bíblia assim, ó. Olha só. Sim. Diz, ó. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E toda a alma havia temor. Muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Os atos do Espírito Santo na vida de um cristão faz ele, sabe, perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Faz as almas ter tudo em comum. Faz as almas ter temor. Faz com que as almas tenham sinais, prodígios e maravilhas. Isto são atos do Espírito Santo. Atos do Espírito Santo não é viajar para tal lugar, não é ser ricão, viver de carrão luxo, de carro luxuoso, de vida boa, regalada. Não tem nada a ver. Atos do Espírito Santo faz todos viverem em comum, gente. Faz todos viverem de acordo com a mesma doutrina, a doutrina dos apóstolos. Faz a pessoa viver em oração.
faz a pessoa viver em unanimidade, juntos de comum acordo. Estes são os atos do Espírito Santo na vida de um cristão. Vocês estão entendendo? Faz a pessoa perseverar, ter comunhão, partir o pão, oração, ter tudo em comum, temor e muitos sinais. Atos do Espírito Santo não é eu andar num carrão luxuoso enquanto pessoas passam necessidade na igreja. Isso não tem nenhuma parte da Bíblia, isso aí. Estão entendendo? Atos do Espírito Santo não é eu ter uma fazenda, uma chácara, uma mansão enquanto o irmão passa necessidade na igreja, não. Atos do Espírito Santo faz todos viverem de comum acordo. Faz eles partir o pão, faz eles viverem em oração. Vocês estão entendendo? Atos do Espírito Santo não é isto aí que estão praticando, não, gente. Nós precisamos dos verdadeiros atos do Espírito Santo em nossas vidas, que é isso aqui. Atos do Espírito Santo faz assim: nenhuma alma e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendia suas propriedades e bens e repartia com todos, segundo cada um havia necessário. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Atos do Espírito Santo é isto, não é pastores ricos, não! Estão entendendo? É difícil da gente ver realmente quem está praticando os atos do Espírito Santo. Louvando a Deus e caindo nas graças do povo, e todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que se haviam de ser salvos. Atos do Espírito Santo. Eu tenho que estar com um acordo contigo. Se eu tenho, eu tenho que repartir. Se você não tiver, eu tenho que repartir. Atos do Espírito Santo não é eu creio em uma doutrina e você crê em outra, não. É crer na mesma doutrina. Estão entendendo? O que é atos do Espírito Santo? William Branham foi nosso exemplo. Os camaradas estavam atrás de William Branham porque disseram que ele não pagava o imposto. E aqueles promotores atrás dele, dizem: olha, não sei por que vocês estão fazendo isso. O dinheiro que eu pego é que as pessoas botam na caixa do correio. Está lá na minha caixa do correio, eu chego lá, tem dinheiro lá, que as pessoas me dão voluntariamente. Não, mas você cobriu a casa de fulano e nós não sabemos de onde veio esse dinheiro. Você cobriu a casa de fulano, você deu feira a fulano, você fez isso com fulano, você ajudou a fulano, você ajudou a tal. Nós sabemos de tudo isso. O William disse: bota um dinheiro na caixa dos correios, eu pego $100 para minha família e o restante vai para ajudar as pessoas. Então me dê a chave aí da caixa do correio, para eu olhar. O promotor disse: eu posso olhar por 3 dias? O William Branham disse: está aqui a chave, você pode olhar o tanto tempo que você quiser. O promotor ia lá, abriu, via que o dinheiro estava lá, que as pessoas vinham voluntariamente e colocavam. Mas ele não pegava aquele monte de dinheiro para ele, não. Senão ele não praticaria os atos do Espírito Santo. Ele não pegava aquele monte de dinheiro para ele, porque ele disse: se eu pegasse tudo, eu seria milionário. Mas se você estivesse precisando cobrir sua casa, ele ia lá: toma, cubra sua casa. Se você estivesse precisando disso aqui, ele ia lá e disse: vá fazer isso aqui. O promotor foi lá, vasculhou, olhou, não sei quantos dias, passou uma semana olhando. Quando olhou outro dia, ele disse: não, está encerrado o caso. É o pessoal que bota na caixa dos correios mesmo, diz espontâneo, livre e espontaneamente, eles fazem isso, então está encerrado o caso. Atos do Espírito Santo na vida de uma pessoa faz isto. Isto é o Espírito Santo na vida de uma pessoa realmente que foi exemplo em tudo. Não é esses de hoje, não. Pega o dinheiro dos dízimos, seu bel prazer, quando o dízimo é para ser administrado pelo pastor. Mas se houver alguém ali necessitado, deve o pastor ajudar. Mas pega seus dízimos todos, de forma que tem pastor com 50 mil, 100 mil de dízimo, e gente na igreja passando necessidade. Estes homens têm atos do Espírito Santo na vida deles? Jamais! Vocês estão entendendo? Jamais! Todos viviam de comum acordo, partiam o pão de casa em casa. Ninguém considerava nada que é seu, mas dos outros. Vendia o que tinha e repartia com os irmãos. Atos do Espírito Santo é isto. Então eu quero todos os atos do Espírito Santo na minha vida.
Amém? Vocês estão entendendo? Eu quero todos os atos do Espírito Santo na minha vida. Desde do menor ato até o maior. Eu quero todos eles em minha vida. Eu quero praticar. Amém? Então nós vamos ficar por aqui. Nós continuaremos na próxima. Quando Pedro foi à Porta Formosa, e ali, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Mais um ato do Espírito Santo ali. Que tira o homem da condição vil que ele estava para estar de pé. Tira o homem da condição caída para se levantar. Esses são atos do Espírito Santo. E eu quero esses atos na minha vida. Vamos ficar de pé. Pai maravilhoso e justo, santo e poderoso Deus. Nós precisamos de Ti, Deus. Nós precisamos de Ti. Sem Ti nós não somos nada. Nós não podemos fazer nada. Guarda o Teu povo. Eu quero esses atos do Espírito Santo na minha vida. Tanto em sinais, tanto em repartir o pão, tanto estar em oração, na doutrina dos apóstolos. Não considerar nada meu, mas se for necessário, ajudar-nos. Quero que o Espírito Santo me leve aos atos, nos leve aos atos dos apóstolos. Ao que os apóstolos praticaram. E aqueles mesmos atos devem ser praticados hoje. Porque o Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não deixou de ser o que foi no passado. Ele é hoje, no presente e será no futuro. Então o que ele fez lá com os apóstolos, ele pode fazer aqui conosco também. E é o que nós mais almejamos. São esses atos do Espírito Santo. E ali a gente pode ver uma igreja tão poderosa, meu Deus. Tão exemplar, tão verdadeira. Também queremos ver esta igreja também. Com os atos do Espírito Santo nela. Agindo nela. Abençoa teu povo. Ajuda o teu povo. Guia o teu povo. Conduz o teu povo. Fortalece o teu povo. Precisamos de Ti. Precisamos dos Teus atos em nossa vida. Mais uma semana. E todo o tempo. Queremos que os atos do Espírito Santo tomem a nossa vida. E nos encha. Antes de praticar qualquer coisa, queremos te chamar. Senhor, o que o Senhor faria no meu lugar? Queremos os atos do Espírito Santo na nossa vida. Abençoa cada um e fortalece.